Olá! Nessa quarta-feira eu publiquei um vídeo sobre o corcel negro, falando sobre o simbolismo e sobre as características arquetípicas dos cavalos de pelagem negra na nossa psique, no nosso inconsciente coletivo. E também nas especificidades que cada cultura colocou para esse animal e principalmente para a coloração negra. Nesse vídeo eu explico que o cavalo de coloração negra ele é visto como um símbolo de liberdade, como um símbolo de mistério, como um símbolo do que está escondido no nosso inconsciente, como aquele que traz a noite. E a cor preta, no seu simbolismo positivo, para muitas culturas, é vista como uma cor de fertilidade, uma cor de receptividade, uma cor que absorve todas as cores, portanto, que absorve toda a luz que há no mundo, para que dessa luz surja a fertilidade da terra. Porém, eu também expliquei nesse vídeo que, a partir de 1200, mais ou menos, do começo ali do século XIII, o Papa Gregório IX escreveu uma bula papal, na qual ele pretendia perseguir, acabar com cultos que, na visão dele, eram cultos demoníacos. E para acabar com esses cultos e dar exemplos sobre que cultos eram esses, ele ouviu um inquisidor da Alemanha, que na época lhe contou que um desses cultos que ele assistiu eram cultos onde havia um gato preto envolvido ali. E aí, desde então, a cor preta e os animais pretos, não só o gato, a galinha preta, o bode preto, o porco preto, enfim, o cavalo preto, passaram a ser demonizados pela igreja. Passaram a ser associados à bruxaria, passaram a ser associados ao inferno, passaram a ser associados a tudo aquilo que a igreja não quer. Então, portanto, esses animais com essa coloração, passaram a ter uma conotação muito negativa para as culturas ocidentais, mais ou menos a partir dessa época. Então, nós temos palavras como, por exemplo, a peste negra, para representar uma doença, a palavra mercado negro, para representar o que não é lícito, entre tantas outras coisas e conotações negativas que essa cor acabou tendo, principalmente por causa de um preconceito e de uma visão errônea deste Papa Gregório IX. Então, sim, se você quer culpar alguém pelo grande preconceito e ignorância, em relação não só aos gatos pretos, mas à cor preta e aos animais pretos, culpe essa pessoa. A culpa foi dela. Então, a gente pode perceber que essa questão de uma cor que tinha seu simbolismo, que tinha seu valor, que era uma cor dentre tantas outras e que era vista como a polaridade do branco, sendo que o branco representava a luz e o negro aquele que captava essa luz. Ou seja, o ativo e o receptivo, o yang e o yin, ela acabou sendo... É como se ela tivesse sofrido uma traição, dessa visão tão preconceituosa que foi colocada durante a Idade Média pela Igreja Católica. E é como se, então, os cavalos negros, tão bonitos, com essa pelagem tão excepcional, também tivessem sofrido uma certa traição, porque eles começaram a ser muito mal vistos por diversos grupos, por diversas pessoas. Então, eu resolvi trazer um óleo essencial que não é um óleo essencial comum, que é um óleo essencial que nós precisamos ter alguns cuidados no uso, que é o óleo de noz moscada. De antemão, eu já vou dizer que esse óleo não deve ser utilizado por gestantes em hipótese alguma, não deve ser utilizado por crianças e não deve ser utilizado sobre a pele sem diluição de jeito nenhum. Tendo dito isso, antes ainda de dizer sobre ele, eu vou dizer qual que seria o melhor uso então. Colarzinho aromático, 1 a 2 gotinhas, por um certo tempo, por exemplo, por uma meia hora, 3 vezes por dia no máximo, tá bom? Adultos, não gestantes, ok? E vamos falar dele então, e para isso eu vou utilizar aqui o livro Cura Vibracional de Deborah Eidson. A Deborah Eidson, então, ela vai nos dizer que o óleo essencial de noz moscada é um óleo que serve para apaziguamento de sentimentos como traição e perda, e aumento da flexibilidade e espontaneidade.
Então, ela vai dizer que esse óleo vai nos ajudar a compreender a impermanência, a lidar com os sentimentos de traição, quando a gente se sente que, assim, a gente levou aquele baque do universo, aquele baque das pessoas. Traição, né? Traição é uma coisa horrível, ela pode vir de tantas maneiras, e esse é um óleo que ele vai nos ajudar a entender essa questão e nos libertarmos dela mais facilmente. Ela diz, por exemplo, que quando é dado ao coração a permissão para dançar com o espírito, as amarras da rigidez e da permanência que reprimem a espontaneidade alegre se desfazem. Mudar a atitude, passando da perda para a oportunidade, constrói novas fundações e produz a habilidade de acalmar facilmente os sentimentos estimulados pelo desapego, que contribuem para os sentimentos de pessimismo e falta de autoconfiança. Então, ela vai dizer que esse óleo vai estimular a autoconfiança, estimular a alegria, estimular que a gente desapegue dessa situação pela qual a gente passou, que é uma situação de traição. O óleo essencial de noz moscada, ele também é muito ligado à alegria, ele também traz essa coisa alegre, essa coisa das especiarias, que tem esse poder de modificar realmente a nossa mentalidade, né, o nosso estado emocional, principalmente em certos momentos. Então, isso também é importante. Quanto à energética do óleo, também ela diz que a energia da noz moscada liberta internamente o espírito selvagem livre e incentiva o coração a dançar com alegria. E nada mais livre do que a representação arquetípica trazida pelo cavalo. O cavalo é a própria encarnação do simbolismo da liberdade para nós, né? Ela também fala que ele inspira o desejo de superação do peso da rigidez, fazendo essa libertação, né? Que a gente se liberte dessa sensação horrível de termos sido traídos, nós nos sentimos muito mal com isso, então ele vai estimular essa libertação para nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembre-se das recomendações, tá? Não usem o óleo de noz moscada de maneira leviana, ok? E, principalmente, não o ingiram ou, em hipótese alguma, nem passem na pele sem consultar o aromaterapeuta que precisa realmente indicar a diluição correta. Até semana que vem.